Muito bem! Estamos aqui no podcast CaféCast com o Carlão. Gente, todos os episódios do CaféCast é sempre uma grata surpresa. As pessoas que vêm aqui comigo são aquelas escolhidas por mim e que aceitam o meu convite. Você também pode ouvir essa programação através da Rádio Café e Prosa, aquela que está 24 horas no ar para você. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa, daqueles amigos assim, escolhido a dedo, já pagou o almoço para mim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pierre Perencin. Uhul! Carlão, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fazer parte nesse momento do CaféCast é algo maravilhoso. Só fiquei triste que aqui tem água, não tem café. Não tem café, né? Café e prosa, mas o café que é bom, cadê? Gente, esse cara ele é muito detalhista. Ele chegou aqui com a sugestão. Nós estamos aqui na Rede Comunicação do meu amigo Danilo Palma. Uma mesa aqui tudo certinho. Ele já jogou água na mesa, já sujou a mesa, mas ele queria que tivesse café, biscoito na mesa. Isso é um piquenique ou um podcast? É um É um podcast. podcast. Ô, Pierre, conta um pouquinho para mim, quem é o Pierre? Eita. Bom, o Pierre, eu fui rejeitado no ventre materno pelo meu pai e tornei-me órfão de mãe aos 4 anos de idade. Minha mãe engravidou pela primeira vez aos 19 anos de idade. Naquela época, família nenhuma aceitava mãe solteira dentro de casa. E ela foi expulsa de casa pela própria mãe. E naquele dia a mãe dela disse para ela: "Hoje você morreu para mim". Minha mãe vai para uma cidade vizinha, lá em Minas Gerais, e para ganhar a vida foi trabalhar à noite no hotel. Nesse hotel, ela ficou 10 anos, teve 7 filhos, cada filho com um homem diferente. E quando ela morreu, foram avisar para minha avó materna: "Olha, dona Leonarda, a sua filha, Maria do Rosário, faleceu e tem lá os seus netos, 6 crianças". Eram 7 crianças, mas a minha mãe estava grávida da 7ª criança antes de morrer e indo para o hospital, sentindo aquelas contrações pela madrugada, indo a pé para o hospital, ela caiu no posto de gasolina, bateu a cabeça numa bomba de combustível e faleceram ela e a criança. Então, Carlão, com 4 anos de idade, eu já não tinha pai que me abandonou no ventre materno, eu não tinha mãe agora, que morreu. A minha avó nunca quis conhecer os netos. Quando ela recebeu o recado que a minha mãe tinha morrido e que tinha os netos, ela disse: essa mulher já morreu para mim tem 10 anos e ela não tinha filho. Então não tem filho, não tem neto dela. E o homem que morava conosco na época, que se dizia nosso padrasto, que era o pai da criança que morreu junto com a minha mãe, ele disse: "Meu filho morreu, eu não vou criar filho de vagabundo nenhum". Jogou as 6 crianças na rua. Naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha juizado da infância e adolescência. Então o juiz tentou arrumar um lar para que adotasse as 3 crianças, as 6 crianças. E era difícil, né? Qual família pode receber 6 crianças de uma vez? A mais nova tinha 1 ano e meio, a mais velha 14 anos. Então nós fomos espalhados pelo Brasil afora. Então só para o pessoal entender a importância desse Café Cast de hoje, é, rejeitado no ventre materno pelo pai, órfão de mãe aos 4 anos de idade. A avó nos rejeitou mais uma vez, quando minha mãe morreu. Tudo que me restou na vida aos 4 anos de idade, 5 irmãs, que o juiz me arrancou e espalhou pelo Brasil afora. Eu fui criado sem nenhum contato com minhas irmãs, sem nenhum contato com parente algum sanguíneo, mesmo tendo avó, tendo avô, tendo tios, tendo primos, nós somos isolados. E eu fui adotado por uma mulher, Carlão, que ela não queria mais um filho. Ela tinha 3, ela queria um escravo. Ela me colocou para trabalhar na base do chicote aos 4 anos de idade. 4 anos de idade. 4 anos de idade, enxada na mão, mandou o filho mais velho com o chicote, trançado, sentar debaixo da árvore e me vigiar. Falou: "Seu Pierre, para de trabalhar, você come do chicote, não deixa não". Do almoço eu tinha 2 bolhas em cada mãozinha por causa do calo da enxada. Ela pegou essa latinha de cera de passar em piso e ali ela colocou comida, misturou com aquele resto de cera e falou: "Toma, come e não me lava essa vasilha porque é nela que você vai comer à noite. Acaba de comer, joga lá debaixo do tanque, no terreiro, com as latinhas dos cachorros e volta para a lida". E assim eu Caraca. fiz. Voltei para a lida à tarde, peguei a enxada de novo, o rapaz me vigiando o tempo todo, minha mão machucada, mas tendo que trabalhar. No final do dia, aquelas bolhas transformaram em bolhas de sangue. Eram 2 bolhas de sangue em cada mãozinha. Eu não conseguia fechar minhas mãozinhas. E eu fui falar com ela aqui, dona fulana, minhas mãozinhas. Ela falou: "Ah, coitadinho, vamos passar um remedinho para sarar". E ela chamou o filho mais velho e falou assim: "Traz o álcool e a tesoura aí. Vamos fazer um curativo no Pierre". Aí ela pegou a minha mãozinha, a tesoura, cortou aquela pele para sair aquele sangue preso, pegou da outra mãozinha, cortou para sair aquele sangue preso, segurou e falou com o filho: "Joga álcool em cima". Então, com 4 anos de idade, esse foi meu primeiro dia numa casa de uma senhora que deveria ser minha mãe.
E ali eu fiquei quase 2 Que anos. tinha te aceitado, inclusive, É, né, como filho, não é? sim. Ela deveria ser minha mãe, né. Aham, Tô falando isso tudo aqui, Carlão, porque às vezes as pessoas me veem rindo, sim. dando palestra, Brincando, brincando, fazendo essas brincadeiras que a gente tá mas aqui todos agora. nós temos uma história. E a sua história, você que está assistindo esse podcast, a sua história é importante, mesmo que ninguém valorize, né. Todos nós temos frustrações, medos, angústias, traumas, mas o segredo da vida, Carlão, é você ter a capacidade de transformar todas as pedradas que você levou na vida, todas as frustrações, traições, todas as perdas, seus traumas em energia para você fazer melhor da sua vida, para você construir um futuro melhor. Aí o Pierre cresce, vai pra Eu com adolescência então, eu fugi e da casa dessa você mulher, fugiu da casa fugi dela. da casa dela. Fugi porque eu não aguentava mais, E pra onde você foi? né. A polícia me pegou, me levou, eu estou resumindo a história, tá, Carlão? Não, claro, Eu estou eu resumindo. Eu tenho um livro, chama Você Pode, Você Consegue Perdoar. Depois nós vamos falar um pouco sobre claro, isso. vamos falar sobre o Sim. nosso No livro eu projeto. conto a minha história. Mas eu fugi, com 7 para 8 anos eu fugi daquela casa. A polícia me pegou, me levou para o juiz arrumou um outro lar que me adotasse. Nesse lar que eu fui morar em outra cidade, lá em Minas, chamada Leopoldina, a mulher era uma pessoa maravilhosa. Mas o homem que me adotou era um alcoólatra compulsivo, 37 anos de idade, aposentado por invalidez, batia na mulher todos os dias, quebrava as coisas dentro de casa. Então, com 8 anos de idade, eu passei a viver nas ruas. Eu só ia na casa deles de vez em quando. Dormia em banco de praça, comia resto de comida. Essa foi a minha infância. Só, Carlão, que eu sofri tanto naquela fazenda, que eu me tornei um menino gago e tímido. Eu fui gago até os 15 anos de idade. E aí está o X da questão. Aos 15 anos de idade, eu entrei no banheiro para me suicidar. Porque eu pensava que não valeria a pena viver. Que vida é essa? Que desgraça é essa? E dali no banheiro começou a passar um filme na minha cabeça, as maldades que fizeram a mim e, por consequência, Carlão, a maldade que eu fiz a muitas pessoas. Tem uma frase, eu quero parar aqui, abrir um parênteses, para dizer o seguinte: quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas palestras, treinamentos, entrevistas. Ponha isso, escreva para você não esquecer. Quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Tá, Pierre, mas deixa eu fazer só um tempo aí, para mim Vai entender um lá. pouquinho melhor. Você fala que você teve esse período, né, nas ruas e tal. A droga fez parte da sua vida nesse Sim, período? aos 11 anos de idade, Carlão, eu já fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia cachaça como se fosse água, e eu conheci as drogas aos 11 anos de idade. Mas, as drogas nunca me fizeram a cabeça. Eu gostava do cigarro e da cachaça. Eu Olha bebia como só. se fosse água, até os 15 anos de idade. Lá no banheiro, na hora de me suicidar, começou então a passar aquele filme na minha cabeça. As maldades que fizeram a mim. E naqueles momentos, daqueles flashes que vinham à minha mente, tinha uma cena que voltava toda hora à minha mente ali no banheiro. Eu tinha 9, 10 anos de idade, eu sempre fui estrategista. Deus sempre me deu sabedoria para agir, mesmo lá nas ruas. Eu sempre digo que Deus já me protegia naquela época, né? Eu já Aham. tinha. Hoje eu Deus já entendo. gostava de você. Hoje eu entendo isso, sabe, Carlão? Porque eu pedi esmolas na porta da igreja. De manhã, a igreja que mais tinha gente na porta da igreja era católica. Então eu, como estratégia, meus colegas iam para campo de futebol, eu ia para a porta da igreja católica. À Certo. noite, tinha uma Assembleia de Deus que vivia lotada à noite. Eu ia para a porta da Assembleia de Deus. Não entrava de manhã na igreja católica nem na Assembleia de Deus à noite. Até porque eu não acreditava em Deus. Eu pensava, que Deus é esse? Que deixa uma criança passar pelo que eu passei, um adolescente sofrer o que eu estou sofrendo. Eu não acreditava em Deus até meus 15 anos de idade. Ali no banheiro, aquela cena vinha à minha mente. Eu na porta da igreja, e toda hora que entrava uma senhora na igreja, com a Bíblia na mão, elas me davam uma moedinha e dizia assim para mim, eu com 9, 10 anos de idade. Aí dizia assim: "Ô rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano para sua vida." Carlão, eu tinha ódio de ouvir essa frase, porque eu não acreditava que Deus amava alguém, deixando alguém passar por Na aquilo rua, ali. né, passando tudo. Aquilo não fazia parte da minha vida, não fazia sentido para mim. Mas eu tinha que fazer uma escolha com 9, 10 anos. Ouvir aquilo todo domingo, várias vezes, e ganhar uns trocados, ou passar fome. Então eu preferia ouvir aquilo. Talvez você que está aí assistindo esse podcast, você não tenha noção da grandeza e importância da força que é o nome Jesus. Mas se você E soubesse isso, você diria todo dia para as pessoas: Jesus te ama, e Jesus essa te ama. palavra de encorajamento é muito importante quando É, você encontra pessoas na rua, dá essa palavra, é, né, mesmo que você tá passando também outras sim, dificuldades, mas dá essa palavra de encorajamento: sim, "Jesus te ama, Deus te abençoe". sim. Isso é muito É importante. importante, Carlão, porque não fazia sentido para mim, com 9, 10 anos de idade,
Até porque eu não acreditava nele. Mas dali no banheiro, aquele flash, aquela cena voltava à minha mente. Jesus te ama. E eu comecei a pensar ali antes de me matar, né? E se esse cara existir mesmo? Se eu der uma chance para ele. Olha a minha arrogância, né? E eu dar uma chance para Jesus. E eu caí no chão do banheiro, Carlão, e comecei a gritar com Deus. Deus, se você existe, se você é esse cara que faz e acontece, faz alguma coisa agora para arrancar de mim essa vontade louca de morrer, ou eu vou me matar dentro desse banheiro. Nesse dia, eu estava numa casa de uma senhora que adotou uma de minhas irmãs, a Roberta. E lá no banheiro, eu estava disposto a dar fim à minha vida. E ali no chão, quando eu gritei para Deus, se ele realmente existisse, que ele provasse para mim ali, que ele arrancasse de mim aquela vontade louca de morrer, aconteceu um negócio interessante. A impressão que eu tinha é como se um cobertor me abraçasse. Eu comecei a sentir um calor, mas é um calor de dentro para fora. Aquilo queimava lá dentro, um calor e uma intensidade. É como se eu tivesse muito satisfeito, mas eu não sabia por quê. E aquilo foi tomando conta, foi tomando conta, foi tomando conta do meu ser. A vontade que eu tinha, Carlão, era gritar: "Oh, eu tô feliz!" Esse pessoal, esse cara é doido. Mas era uma coisa tão, tão forte, era muito maior do que o Pierre. E aquilo parecia que queria pular de dentro para fora. E eu levantei do chão do banheiro com aquela vontade louca de gritar: "Eu estou feliz", e aquela vontade de morrer acabou. E eu saí dali meio desnorteado, sem entender nada, Carlão. Fui até o quarto da minha irmã, Roberta, lá tinha uma estante cheia de livros. E tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha manuseado uma Bíblia antes. E eu peguei, abri a Bíblia assim, saiu no Salmos 37. Eu comecei a ler o Salmos 37, o versículo 5 fala assim: "Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará". Carrão, é como se Deus estivesse falando para mim: "Pierre, entrega a E sua vida estava, nas né? minhas mãos. Confie em mim, e o resto eu vou fazer na sua vida". E eu caí agora no chão do quarto, Carlão, e eu comecei a falar com Deus. Pela primeira vez, eu Você chorava, mas conseguiu orar. era um choro de alegria. Eu chorava e dizia assim: "Deus, não sei rezar, não sei orar, não sei falar contigo, mas aqui diz que eu tenho que entregar minha vida nas suas mãos. Deus, eu não sei como é que é isso, mas eu te entrego a minha vida. Eu quero te pedir 3 coisas". Foi minha oração para Deus ali. Eu quero pedir para o Senhor família, que eu nunca tive família de verdade. Quero te pedir amigos, porque eu nunca tive amigos. Porque a pessoa que te leva para roubada, fazer coisa errada, não pode ser seu amigo, só pode ser seu inimigo. E eu pedi uma terceira coisa para Deus, aos 15 anos de idade: "Senhor, um dia eu quero ter orgulho do meu nome". O sobrenome da minha família era uma vergonha no interior de Minas Gerais. E eu queria viver para construir um nome do qual eu pudesse me orgulhar. Olha só. E aí você sai dali, toda aquela coisa do vício, essas coisas já foi se saindo de você. Eu saí dali disposto a conhecer Deus. Certo. Porque eu falei: como é que pode uma força tão forte, mais forte do que eu? Porque senão eu teria me matado dentro do banheiro. Eu comecei a ler a Bíblia, Carlão, mas eu não entendia nada. E eu comecei a procurar nas religiões. Eu fui no Espiritismo, fui na Igreja Católica, fui tudo quanto é religião que eu pude encontrar na minha vida. Um dia eu entrei numa igreja evangélica e eu vi lá na frente um homem de terno, gravata, e ele lia um versículo e explicava, lia outro e explicava. Falei: eu quero isso para minha vida. E ali eu fiquei. Entreguei meu coração para Jesus, publicamente, me batizei ali, me tornei uma liderança no meio evangélico, mas eu tinha um problema, Carlão. E é o X da questão do podcast de hoje. Mesmo dentro da igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo estando no meio de pessoas de Deus, eu tinha um problema comigo. Eu tinha vergonha do meu passado, eu tinha vergonha da minha identidade, eu tinha medo que as pessoas descobrissem a minha origem Tá, quem era e aquele me, menino lá da onde que e me viveu lá na onde? rejeitassem. Então, aquilo me aprisionava, sabe, Carlão? Eu tinha medo de ser rejeitado pelas pessoas. E aí? Conta Aí, como é que foi essa mudança, essa virada de chave, como é que você fez? Mas antes eu quero falar um negócio para você. Nós estamos aqui na mesa, você está vendo aqui, né? Os produtos da é, Low Sucar. Low Sucar é sim. nosso patrocinador. Urgente, vocês estão me vendo sem o chapéu. Olha só, eu tirei o chapéu. Em minha homenagem. Em minha Pro Pierre eu tiro o chapéu. Pro Pierre eu tiro o chapéu. Cara. Eu tirei o chapéu. Nada disso. Eu acabei esquecendo o chapéu lá Fala a embaixo. verdade. O Raul Justo tivesse aqui e fala assim: Carlão, Pierre, tira ou não tira o chapéu? Tira o Tirei. chapéu. Pronto. E aí eu quero também tirar o chapéu, os produtos da Low Sucar, que é o que nos patrocina aqui nesse podcast. Você vai ter a oportunidade de levar um kit de produtos Opa! Low Sucar para sua casa. Você pode mandar para a Ana lá fazer aquela gelatina, aquele pudim gostoso. Tá aí. E aqui os temperos da Fabi. O Empório da Eita. Fabi, que cada mordida. Eu esqueci o slogan dela, viu? Tem um slogan aí de coração, cada mordida, alguma coisa. Uma hora ela vai me contar e eu vou falar melhor desse slogan dela. Mas é um produto caseiro, feito com muito carinho, feito por ela.
E tá aqui já em alguns empórios de Campinas, já tem e um projeto maravilhoso aí que vem através desses temperos aqui. Não, e o mais importante é que os temperos da Fabi é feito com coração. É feito com coração. É porque Mas sem, tem sem- uma sem frase... coração ela morre. É, exatamente. Não tem jeito, feito né? com coração. Aí, tá vendo? Além de tudo, foi salvo por Deus, daí ficou engraçadinho também. Ficou engraçadinho. Aí você já sai... Quando você tá na igreja ali, você já tá com seus 17, 18 anos, quando você já... 16 anos. 16 anos, Isso. você já estava mais informado de Deus. Sim, estava dentro da igreja. Já tinha recebido essa informação. Pois Quem é. era Deus. Sim. Tá. Mas a minha vida era uma loucura, porque eu ficava rindo para as pessoas na igreja. Mas quando eu chegava em casa à noite, é como se o diabo falasse assim: qualquer hora eles vão descobrir quem é você. Eles vão saber do seu passado. E você vai perceber. Você que as mudou pessoas de vão te cidade ou rejeitar. não? Não, nessa época eu morava em Juiz de Fora. Aí, a sua infância de A minha peregrino infância na foi rua Leopoldina. Ali, Leopoldina, você viveu na rua. Com 15 anos eu fui para Juiz de Fora. Aí 15 anos você deixou o seu Isso. menino de rua e foi para Juiz de Fora. Juiz de Fora. Aí você, Começar minha mas vida você lá. ficou com medo de ter Isso. fotos suas lá no Instagram, já no Não, Facebook? não tinha. Pois é, não tinha. Mas, sabe quando você esconde o seu passado? Sim. Que você... Aliás, eu falo com a minha esposa que eu sou um homem sem passado. Porque não tem mãe, não tem pai, não tem avô, não tem avó, não tem tio, não tem primo. Não tem passado, não tem história. Esses 6 irmãos sabe? seus, 5 irmãs. 5 irmãs. Vivas. Você tem contato? Hoje com 4. Com Uma 4. ainda não. Ainda não 4 conseguiu sim, encontrar. já recuperamos o contato. Então a minha vida era uma loucura, porque eu estava na igreja, eu tinha certeza que eu tinha Deus, mas eu era muito infeliz. Eu era uma pessoa angustiada, cheia de mágoa, tristeza, sabe, medos. E a pior coisa do mundo é quando você tem medo que as pessoas descubram o seu passado. Sabe, Carlão? Tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo uma vida de mentira. Mas um dia ia ter um retiro de jovens na igreja. E todo mundo se mobilizando, os jovens, né, as famílias se organizando, fazendo lá a inscrição. Eu estava na porta da igreja sentado, triste, porque estavam conversando sobre o retiro e eu não podia ir. E uma senhora estava descendo as escadas da igreja e falou assim: você, jovem, você vai ao retiro? Eu falei: não vou porque eu não tenho dinheiro, tia. Ela virou e falou assim: você não tem dinheiro? Isso não é problema, você vai. Todo ano eu patrocino um jovem. Esse ano eu vou patrocinar você. E ela pagou minha inscrição e eu fui. E lá naquele retiro, veio um pastor de fora para falar. Ele ia fazer 4 mensagens. A primeira mensagem dele foi sobre identidade. Já foi direto. Não, foi uma cacetada. Já foi direto na veia, já. Foi. E ele começou a falar e dizer assim: olha, tem muita gente aqui no meio de vocês aqui, vivendo uma vida falsa, de mentira. Então, se você descobrisse quem é a pessoa que está do seu lado, talvez, nunca mais você estar perto dessa pessoa. Cara, quando ele falou aquilo, eu falei: tô lascado. Agora que vai Falei, falar, agora. agora vai revelar. É. Jesus vai revelar para ele e ele vai contar para todo mundo. Aquilo foi terrível. E na hora do almoço, eu era gago, né, Carlão? E gago tem um problema sério. Porque o gago, ele escolhe com quem vai falar. Porque o gago começa a falar, as pessoas querem completar a frase pro gago. Sim, eu falo assim: deixa o gago falar. Né? Deixa o gago, quanto mais você ajuda, atrapalha, porque ele fica inibido. E eu resolvi falar com aquele homem, aquele pastor. Na hora do almoço, fui falar com ele. Ele falou: deixa eu almoçar, que eu já vi que a conversa vai ser longa. Era gago, né? Ele falou assim: eu vou almoçar, depois a gente conversa. E depois do almoço, nós saímos caminhando. Nós ficamos em média 3 horas juntos. Acho que eu chorei 1 hora, gaguejei 1 hora, e 1 hora eu contei mais ou menos a minha história para ele. E ele falou assim: Pierre, você é um menino inteligente. Você vai ganhar dinheiro nessa vida, mas você nunca vai ser feliz. Você tem muita mágoa, muita tristeza, muito rancor no seu coração. E ele falou uma palavra que é a palavra-chave para minha vida. Ele falou: Pierre, você precisa aprender a perdoar. Eu falei: beleza, pastor. Meu pastor fala isso, a Bíblia fala isso. Mas ninguém ensina como perdoar. Teoricamente é muito fácil. Mas eu sinto mal quando alguém fala de perdão para mim. Porque eu não desejo perdoar. Por não desejar perdoar, eu me sinto a pessoa mal. Eu me sinto uma má pessoa. Aí ele falou assim: o seu problema é que você não sabe como colocar em prática? Eu falei assim: papel e caneta, corre, pega bastante papel e caneta, eu vou te dar um exercício que você vai fazer, a hora que você terminar, você vai ver que você perdoou. E eu fui lá, busquei papel, caneta. Carlão, ele me fez umas 40 perguntas. Eu fui escrevendo com muita dificuldade ali. Ele falou: acabou o retiro, vai para casa. Responde essas perguntas. No final, você vai ver que você aprendeu a perdoar automaticamente.
Carlão, fui para casa, acho que levei umas 5 horas respondendo com as perguntas. Foi com raiva do pastor, porque terminou aquilo tudo, eu não vi Não diferença aconteceu nada. nenhuma, não aconteceu nada, eu fiquei frustrado. Uns 10, 12 dias depois, um amigo falou assim: Pierre, tá fazendo tratamento com fonoaudiólogo? Eu falei: não. Com psicólogo? Eu falei: não. Com psiquiatra? Eu falei: não. Por quê? Ele falou: cara, tu tá deixando de ser gago. Olha só. Eu falei: eu? Ele falou assim: você não percebeu? A sua dicção está mudando. Carlão, em 40 dias, Deus me curou completamente. Não ficou nenhuma sequela da minha gagueira, nem da minha timidez. Eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão. A minha vida, que era uma loucura, virou uma doçura, uma loucura de amor. Uma loucura. Olha aí, tá vendo? Então, mas você falou da gagueira, eu lembrei, foi de um caso na minha cidade. Ih, lá vem bobo. No caso da minha cidade, o cara era gago e ele não sabia que o cara da padaria era gago também. E ele chegou lá para pedir o pão, ele gaguejou. E o cara respondeu também gago. E o cara achou que ele estava tirando sarro. Foi uma briga danada, porque o cara, eu quero um pão. E o cara, qual dos pão que você quer? Pronto. Aí eu imagino você gaguejando, aqueles amigos do seu lado lá. Imagino. Pois é. E aí as pessoas falando, tirando sarro da sua gagueira, e você tem que aturar porque você não conseguia. É isso mesmo. Gago sofre muito, né, Carlão? Sofre. Diz que o Gago foi no cartório pegar a certidão de nascimento para marcar o casamento dele. Aí o cara perguntou do balcão lá no cartório, qual que é o seu nome? Ele, Paulo. Aí o cara do cartório, o senhor é gago? Ele falou: eu não, meu pai que era. O nome dele tava Era o pai dele que era gago. O gago tem dessas coisas, né, Carlão? Tem coisa dos interiores aí. Então, bem legal. Horas nós vamos conversar sobre verdade. isso. Vamos conversar sobre isso. Mas Já falei, tem que fazer aqui o Café Cast do humor. Você e Luiz Lauro. Eu quero vir assistir. Quero vir assistir. Trazer o Luiz Lauro. O Luiz Lauro tem histórias. O Luiz Lauro, nós vamos fazer um livro só do humor Luiz Lauro. Nós vamos ganhar dinheiro nas costas dele, deixa ele. Deixa ele. Avisa pra ele, não. Nós vamos explorar o velhinho. Não avisa, não. Deixa quieto. Depois, na hora que ele assistir isso aí, deixa ele. Ô, Pierre, aí você se transforma, vira um menino já mais civilizado. Civilizado, sai lá da... Como é que chama a cidade? Maria da Fé? Como é que é? Juiz de Fora. Antes. Leopoldina. Eu nasci em Bicas. Bicas. Passei pertinho de... Tem no mapa. Tem no mapa? Tem no mapa, tem. Tem que passar devagar, senão se passar a cidade, você perdeu, né? Você não vê a placa. A minha cidade é a placa de bem-vindo, nas costas tá de boa viagem. É mais ou menos isso. Eu nasci em Bicas, passei a minha parte da infância e adolescência em Leopoldina, e com 15 anos, quando eu tentei suicídio, em Juiz de Fora. Juiz de Fora, eu comecei minha Deus vida entra na sua de verdade. vida. Tá? E aí você se transforma num menino já resolvido, claro, constante conserto, né? Porque isso não é da noite pro dia, claro. Sim. Não é uma varinha que dá estala lá e vira. E aí você cresce, casa e... Então, Carlão, quando eu entendi que eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão, eu decidi pesquisar sobre perdão. Eu descobri que perdão vem do latim, a junção de duas palavras, mais donare, perdonare. Significa doar por completo. Perdão só é perdão se você doar por completo. E eu comecei a cultivar um sonho, um desejo no meu coração. Eu com 16 anos. Um dia eu vou ter uma empresa, vai chamar Perdonare. Olha só, e eu vou ajudar outras pessoas a superarem os seus medos, seus limites, seus traumas. Hoje eu tenho, né, a Perdonare, mentoria e soluções empresariais. Eu tenho um escritório físico, eu tenho um escritório em Teresina, Piauí, e tenho aqui em Campinas, no Cambuí, o escritório. Olha, em Piauí eu sou neto de piauense. É mesmo? A cabeça não nega. A cabeça nega. Olha lá o tamanho da cabeça. Eu sou neto de piauense, da cidade de Alagoinha. Eita! Olha aí. Não sei. Acho que Teresina tá bem longe. Bem longe. Bem longe, né? Teresina é capital, né, meu amigo? Teresina é capital. A minha mãe é Terezinha, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o Pierre tem essa empresa, mas antes do Pierre ter essa empresa, você teve vida... Eu comecei com 16 anos. 16 anos. Trabalhou... Então, eu fui pro comércio. Foi pro comércio. E fiz muito sucesso, porque um ex-gago trabalhando no comércio, você imagina. Mas para vender o par de sapato, como é que fazia? No início era uma luta, Carlão, porque eu ganhava por comissão, só comissão. E tudo calçado barato. Então você é aquele cara que vendia Bíblia, o gago que vendia Bíblia. Bíblia. igualzinho. Você conhece a história. Pra comprar, eu vou ver o que é que eu leia. Aí o cara não compra essa Bíblia logo. É isso mesmo. Eu fui trabalhar no comércio e era gago ainda, né? E era uma luta, porque até eu falar bom dia pro cliente, o colega do lado ia atender o cliente. Era uma luta.
E foi assim minha vida, foi muito difícil. Então, eu fui curado da gagueira, trabalhando no comércio, aquilo virou um sucesso, ex-gaguinho, vendedor, sou um excelente vendedor, tanto é que eu faço intermediações de negócios hoje. E no comércio eu cresci rápido, virei gerente comercial, fiz muito sucesso na área comercial, até que em 96, o prefeito eleito de Juiz de Fora, doutor Tarcísio Delgado, me convidou para ser assessor dele no gabinete. Eu trabalhei 8 anos na vida pública, né, como assessor do prefeito de Foi Juiz de Fora. vereador lá em... Não fui vereador, não. Por imposição do partido. Eu fui até candidato na época, mas o meu foco era a reeleição do prefeito, e eu fiquei como primeiro suplente de vereador na época. Isso é uma parte podre da minha vida, né? Esquece pra lá. Deixa quieto. Deixa a política pra lá. Mas aqui em Campinas já... Aquela época era loucura ainda. Agora não, agora é loucura. Agora é loucura. E aí o menino casa... Cria... Carlão, eu conheci a minha esposa na igreja. Na igreja? Tinha 17 anos de lá idade. Em Juiz de Fora? Lá em Juiz de Fora. Ela é mineira também? Mineira, da Gema, gente boa. Conheci a Ana com 17 anos de idade e com 19 anos eu me casei. Casei com 19 anos. Com 19 anos. Isso. Fui pai a primeira vez com 19 anos, com 21 anos de idade. Casei com 19, quando eu tinha 21, o Diego nasceu. Diego você conhece? Conheço. Conhece bem, né? Quando o Diego fez 15 anos, nosso filho biológico, eu realizei um grande sonho, que era fazer por uma criança que nunca fizeram por mim. Adotamos uma menina. Com 3 meses de vida. Linda. A Mariana, que hoje tem 16 anos, você também conhece. Conheço. Então... eu quero entender aí aonde a Ana estava nesse processo, que ela devia ter algum problema de visão, né? Casar com... Porque o menino tinha crescido, tinha tornado um bom vendedor, mas continuava feio. Na verdade, Carlão, quem se apaixonou por mim foi minha sogra. A sua sogra? Tem muita gente que fala mal da sogra, né? Eu amo a minha sogra, meu amigo. Porque ela que Se não fosse a minha sogra, foi. Eu lembro que minha sogra chegou para mim e falou assim: Pierre, é o seguinte, eu tô fazendo 25 anos de casado e a Ana vai fazer um jantar lá em casa. Mas ela falou que só faz se você for junto. Você não quer jantar lá em casa? Eu falei, vou, sogra. O maior prazer, né? Eu chamei a mãe de sogra. Aí ganhei a velha no papo. Olha só. Aí ela ajeitou tudo, cheguei lá, começamos a conversar e Deus providenciou tudo. Bom, gente, esse é o Pierre Perecer. Você conheceu aqui no Café Cast um pouco da história do Pierre, do menino gago, do menino abandonado, e hoje transformado aqui num grande homem de Deus, um cara com uma habilidade assim enorme nas negociações, trabalha tranquilo. E nós viemos aqui para falar de um projeto. Eu queria que você conhecesse antes, claro. Você teria que conhecer um pouco do Pierre para você ver o projeto que ele tem hoje, que é abençoar a vida de pessoas no Brasil. Por que não no mundo, né, Pierre? Sim. Porque isso é uma coisa que é para... Então, eu queria que você começasse aqui falando... Você já falou da empresa, da Perdonare e tal. Você não falou ainda do livro, que é isso que nós vamos falar agora. Sim. E através do livro nasce um projeto grandioso, que já teve já um start lá no Piauí. Sim. E que a gente está trazendo para Campinas. Sim, isso mesmo. Então, conta pra gente esse projeto. Daqui para frente você tem exatamente 1h30 para contar. Assustar o povo. Então, Carlão, eu fui trabalhar na vida pública, mas eu era muito querido na cidade, no meio empresarial, porque eu sempre fiz palestras de graça nas lojas, para meus colegas, donos de loja, sabe? Não fez para mim compartilhava ainda. Conhecimento. Não né? fez para mim Pois ainda. é, Carlão, porque você nunca deixou, né? Mas eu tô tentando entrar lá. Tá bom. E de graça ainda que eu De vou fazer. graça. Pois é. E quando eu saí do governo, eu tomei uma decisão. Eu vou levar adiante um projeto de vida, que é ajudar pessoas, né? A minha formação, meu curso superior é em teologia. Eu sou Master Business Executive Coach, sou analista comportamental, me especializei em relacionamento humano. Hoje eu entro dentro das empresas para ajudar as empresas a terem melhores resultados a partir de pessoas. Eu digo que pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. Carlão, por fazer esse trabalho nas empresas, era me pedido a receita dos exercícios que eu fiz para me livrar do perdão, da mágoa, tristeza, angústia, né? E as pessoas dizem que a coisa mais difícil do mundo é perdoar, pedir perdão e se perdoar. E eu falo o seguinte, tudo que você não sabe é difícil. A pessoa, quando não sabe dirigir, começa a fazer aquela prática de volante, ela sofre, sai gosto de sangue da boca, treme as pernas. Mas depois você aprende a dirigir, você dirige até de olho fechado, né? É brincadeira, tá, gente? Olho fechado não. Tô brincando. Tá brincando. Mas, na verdade, aquilo que a gente não sabe gera medo, gera insegurança. Perdoar, pedir perdão e se perdoar é fácil se você entender o que é o perdão e o que não é perdão.
E eu falava isso numa palestra, o pessoal, Pierre, tinha que ter isso, um exercício pra gente fazer igual você fez. Você vem aqui, coloca água na boca da gente e vai embora. Aí nasceu o desejo de fazer um livro. Certo. Que é o livro que você conhece, você consegue perdoar. Só que quando Deus colocou isso no meu coração, eu recebi de Deus um direcionamento. Esse livro é para que todo ser humano tenha acesso. Seja o pobre e seja o rico. Quando eu fiz o livro, eu fui para as editoras mostrar o livro. As editoras que abraçaram o projeto, eu fui em 6. 3 abraçaram o projeto. As 3 disseram o seguinte para mim: olha, fazemos a publicação, mas o livro é nosso. Nós vamos vender, 10% é seu, o resto é nosso. E os direitos autorais passam a ser nosso, da editora. Falei, beleza, vai vender por quanto o livro? R$58. Mas R$58, como é que o pobre vai comprar um livro de R$58? Se a gente quer educar o povo a ler mais, Sim. quer que o povo tenha acesso ao... É um manual, tá? O livro é um manual de como você colocar em prática o perdão. E a gente entende, Deus direcionou, todo ser humano tem que ter acesso ao livro. Então essa era a minha meta. E eu fiquei frustrado, Carlão, porque eu perguntei assim, beleza, eu vou vender na livraria 58, mas quando eu for nas igrejas, nas empresas, por quanto que eu vou vender? Pensei comigo. E perguntei para eles, qual que é o valor que vocês vão me passar o livro para eu comprar, para eu revender? Ah, não, você vai pagar R$35,80. Eu falei, como é que eu vou revender isso? Voltei para casa frustrado. Um belo domingo, eu estava na minha igreja, o pastor da igreja era o pastor Aguiar, né? Grande Que você pastor, conhece muitos anos. Muitos né? anos, 30 anos. E o pastor Aguiar estava na porta da igreja. Dificilmente ele iria ali, da igreja muito grande, aquele negócio todo. Naquele domingo, o pastor Aguiar estava na porta da igreja. Eu cheguei perto dele, peguei na mão dele. Ele falou assim, cadê aquele sorriso? Aí eu falei, sim, pastor, hoje o sorriso está apagado. Ele falou assim, não, não é assim, não. Quero conversar com você. Eu vou mandar minha secretária te ligar. Aí passou acho que uns 2 dias, a secretária dele, que era a Érica, me ligou, o pastor Aguiar quer falar contigo. Falei para você vir aqui quarta-feira. Aí fui lá, levei minha pasta e contei para ele a história do livro. Ele falou assim, deixa eu ver se você tem esse livro aí. Eu falei, tem um rascunho aqui. Coloquei na mesa para ele. As pessoas às vezes nem sabem disso, né? E eu quero honrar o pastor Aguiar aqui. Acho que eu nunca falei isso publicamente. Vou falar, é a primeira vez que eu falo isso, tá, Carlão? Olha só, que privilégio então, do CaféCast, tá vendo? Depois você dá aí o trocadinho para mim aí. Tá bom, E o pastor Aguiar falou assim, me fala mais desse livro. Eu comecei a falar para ele da história, então ele falou, eu vou ler o livro. Depois eu mando te chamar semana que vem. E pegou aquele jeitão dele, né? Pegou aquele monte de papel e levou. Aí o pastor Aguiar mandou me chamar de novo. Falou, ó, é o seguinte, eu vou lançar esse livro. Eu estou com um selo de uma editora que está fechada, né, da Nazareno, que agora é meu, e eu vou reativar com o seu livro. E outra coisa, não vou te dar não, eu vou te emprestar o dinheiro. Nós vamos lançar o seu livro. Vou fazer 2.000 unidades. Isso é a mão estendida que ele tem tanto, né? É ele mesmo. Cara, pastor Aguiar é um paizão para as pessoas. Exatamente. Quem conhece sabe disso. Né? Um homem que tem uma visão de águia. E ele falou assim, nós vamos lançar o livro. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui um domingo de manhã, um domingo à noite, o lançamento. Nós vamos vender os livros aí. E, ó, aqui você vai vender uns 800 livros. Só aqui dentro da igreja, com certeza. Aí você me paga, o restante do livro é seu, aí faz o que você quiser. Porque a minha ideia era assim, Carlão, eu faço 2.000 livros, dou 1.000 e vendo 1.000. Faço 3.000, dou 1.500, e assim eu falei, assim eu vou estar cumprindo o meu chamado, né? E o pastor Aguiar lançou o livro na igreja comigo lá, um domingo de manhã, um domingo à noite. Eu fui na terça-feira, depois fui na quinta-feira. Sei que nós vendemos 856 livros. O que ele falou. Deu para pagar o que ele tinha investido, e eu peguei o restante dos livros, e ele me deu os direitos autorais para mim de volta, falou, faz o que você quiser com o livro. E eu comecei a viajar, ia falar dos livros. Carlão, só que Deus me deu um chamado, levar para o máximo de pessoas possíveis. Eu falei, Deus, se eu começar com esse negócio, 500 livros, faço 1.000, dou 500, eu vou morrer, não vou fazer nada. E Deus me deu uma estratégia, então, que era pegar algumas empresas e falar assim, olha, é o seguinte, aliás, se tiver algum empresário assistindo o podcast, quiser nos ajudar, qualquer lugar do Brasil, tá, Carlão? Eu quero fazer em todas as cidades brasileiras isso. Deus me deu a seguinte visão, eu pego 10 empresas, cada uma doa 1.000 livros. Aí eu coloco a logo da empresa no livro. Eu ganhei. Eu fui na editora, Carlão, e fiz uma proposta para a editora. Falei, eu tenho esse livro aqui, eu quero dar de graça para as pessoas, para incentivar o hábito da leitura, porque a falta de perdão, Carlão, é importante eu falar isso aqui, fazer um parênteses. Talvez as pessoas não saibam disso. Mas, ó, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, desejo de morte, Carlão, muitas das vezes começa, sabe como? Problema de relacionamento. Relacionamento intrapessoal, como eu lido com as minhas mágoas, minhas tristezas, minhas frustrações, e como eu lido com
a mágoa do outro, com a tristeza do outro, com a ferida que o outro me causa. Tanto é que a frase central do meu livro, você sabe disso, que eu vou falar aqui, é o que fazer com o mal que fizeram a você. Nosso problema é que a gente não sabe o que fazer com o mal que nos fizeram. E a gente vai guardando sentimentos, vai guardando mágoa, tristeza, angústia. Carlão, há 2 tipos de ser humano na face da Terra. Toda casa tem um deles. Tem um ser humano que explode toda hora. Quer coisinha? Bé, bé, bé. Essa pessoa que explode toda hora está jogando o que para fora? Lixo emocional. E essa pessoa às vezes fala assim, se eu não falar eu vou infartar. Quando essa pessoa toda hora explode, 90% do seu lixo emocional fica com quem está à sua volta, Carlão. E 10% com ela. E tem a outra pessoa que nunca explode. Isso dentro de casa, na igreja, na empresa, na escola. Aquela pessoa que nunca explode é aquela pessoa que vai retendo o lixo emocional dos outros. É como se você fosse comendo o lixo emocional dos outros que jogam para fora toda hora. Só que vai chegar um dia que você não vai ter onde estocar mais lixo emocional. E você vai implodir, que é explodir para dentro. Essa pessoa, quando implode, 90% do seu lixo emocional fica retido com ela. Isso se transforma em quê? Depressão, síndrome do pânico, câncer. Carlão, tratamento do câncer. Quimioterapia, radioterapia, certo? Certo. Se for um câncer fisiológico, está resolvido o problema. Mas se for um câncer oriundo de questões emocionais, mágoa, tristeza, angústia, ódio, culpa, Carlão, quimioterapia, radioterapia não cura dor de alma. Só Jesus. É impossível falar de perdão sem falar de Jesus. E as pessoas precisam entender isso. Até a ciência hoje entende a importância da fé para a saúde. Então, Carlão... Tem casos, testemunhos aí, grandes... Exatamente. A minha missão que Deus me deu, primeiro, implantar o Dia Municipal do Perdão em todas as cidades brasileiras. Nós já temos, muitas pessoas não sabem disso, existe uma lei nacional assinada pelo Michel Temer, 30 de agosto, o Dia Nacional do Perdão. E nós temos batalhado agora para implantar o Dia Municipal do Perdão. Campinas já tem. Campinas já tem. Aqui, aliás, São Paulo, eu já identifiquei 28 cidades que já tem um Dia Municipal do Perdão. E é todos no dia 30 ou tem alguns... Todos dia 30. Todos dia 30. Porque a campanha, eles acompanham a data nacional. E por onde eu estou passando, Carlão, eu estou pedindo aos municípios, crie o Dia Municipal do Perdão, porque o mês do perdão a gente está transformando num mês para se conversar sobre isso na escola, na igreja, nas famílias. E aí, Carlão, nós lançamos um projeto, Perdão, o Brasil tem pressa. O Brasil tem pressa de quê, Pierre? De aliviar o câncer, a depressão. A depressão é a doença do século. E a pandemia veio acelerar esse processo. Ansiedade e depressão estão tomando conta desse país, do mundo. A tecnologia tem a ver também ou não? Claro que tem. A tecnologia está transformando, está aproximando as pessoas distantes, distanciando as pessoas de perto. Verdade. Repete. A tecnologia... Vou ver se eu consigo repetir. De uma emissora que Deixa eu ver. Repete. Deixa eu ver se eu consigo repetir. A tecnologia está aproximando quem está longe. Sim. E distanciando quem está perto. As pessoas estão solitárias. Eu, por exemplo, sou um cara influencer, sim. Né? Aí, você é influencer digital. Eu sou um influencer digital. Eu devo estar com mais ou menos 35 já, até hoje de manhã, tem umas 35 pessoas que me seguem. Então, já estou influenciando. Já, certo? Com certeza. Então, por isso que eu falo que tem pessoas que não me conhecem e me seguem. Sim, é isso mesmo. E tem gente que me conhece e não me segue. É isso mesmo, é verdade. Aliás, se você bobear, tem parentes que não curtem nada que você posta, não comenta nada. E tem pessoas que nunca te viu na vida, pessoalmente, que curte você todos os dias, comenta o que você posta. Exatamente. Nós estamos nos tornando pessoas estranhas dentro de casa, Carlão. Então, o mundo está se tornando um mundo superficial. E as pessoas estão ficando doentes dentro das empresas, dentro das escolas. Antigamente, a gente falava assim, porque fulano está com 30 anos, 40 anos, está em depressão. Hoje você tem criança com 6 anos de idade em depressão, tomando remédio tarja preta, Carlão, dentro das escolas. Aí esse projeto, você tem já data para dar esse start. Então, antes de você falar, eu quero só falar para você que está nos assistindo aqui no CaféCast, que o CaféCast está toda semana com assunto atual. Sim. Se você tiver alguma sugestão, fica à vontade para sugerir aqui através do YouTube ou através das minhas páginas aí. Carlos R. Soares Oficial é minha página no Instagram. @programa Café e Prosa também é uma outra página, então você pode comentar, pode falar, aceitamos que você sugira alguma coisa. Tem um WhatsApp, não? Tem o WhatsApp, tem. Cadê o número? 19
918-1883. Fala devagarzinho agora. 199. Ensina aí, vai. Vai, 199. 19. Ah, tem que falar o 9 assim? Tem que falar o 9. 19. 199. Ah, e aí? 8118. 8118. 1883. 1883. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, escreve assim: olha, tem uma ideia lossura pra você. Aí você vai ganhar um produto lossura de presente, tá bom? Tá bom. Você já tá me comprometendo. Essa que é a verdade. Eu não falei nada disso. Já tá querendo colocar. Ele já ganhou a dele, então ele já tá querendo colocar aqui. E tem mais gente também que fala que se eu não der o produto para ele, eu perco o cliente. Pega a audiência. Eu perco o cliente. Pois é. O cliente que eu dou ainda. É isso aí. Senão ele vai comprar em algum lugar e vai deixar... É isso mesmo. Tá bom? Então, nós vamos voltar aqui para os nossos rumos aqui, através do podcast, falando do projeto agora já com uma, assim... Sim. Definido, datas... Então, Carlão, nós criamos agora, antes de falar do novo projeto que vai acontecer, eu preciso falar do projeto piloto que nós fizemos. Nós fizemos em Teresina, Piauí, no ano retrasado, um projeto piloto. Nós pegamos 8 empresários, cada um doou um pouco de livros, um doou 1.000, outro 2.000, nós inteiramos 10.000 livros. E nós fizemos, a editora aceitou a proposta nossa de fazer o projeto social para distribuir livros de graça. Carlão, eu consigo o livro a R$ 8,25. Então o empresário paga 1.000 livros hoje, R$8.250. 1.000 livros. Aí ele vai ter uma página no livro lá no final, as 10 últimas páginas a editora deu para nós colocarmos a logomarca da empresa. Só que a pessoa doou 1.000 livros, vai sair a logomarca dele em 10.000 livros. Que vai ficar de eterno. Carlão, livro é o seguinte, passa de mão em mão. E se uma família jogar fora, o lixeiro às vezes pega e leva. É um livro, é um brinde que a pessoa vai receber, que vai ficar anos nas mãos das pessoas. Ele pode até ficar com uma parte desses livros ou não? Então, a gente tem um acordo do projeto. Eu desenvolvi um projeto chamado Saúde Emocional ao Alcance de Todos. Que, na verdade, a ideia é essa, nós levarmos mais saúde para as pessoas. Existe uma psicóloga americana, Louise Hay, ela morreu ano passado. Doutora Louise Hay, ela fez uma pesquisa científica e ela comprovou na pesquisa que 99 doenças do corpo humano podem surgir ou serem intensificadas pela falta de perdão. Entre essas doenças, ela cita depressão, síndrome do pânico, câncer, ansiedade. E tem outras, eu poderia falar aqui mais, aqui o tempo não dá. Mas são 99 doenças já comprovadas. Comprovadas. Existem muitas outras, por exemplo, obesidade mórbida. Tem gente que... Por que você falou obesidade e olhou para mim? Porque você é lindo. Porque você é lindo. Eu não tô obeso. Porque você é lindo. Não, eu não tô obeso. Não, você não. Você tá gostoso. É o seguinte... É loucura. Você é uma loucura. Você sabe que nosso organismo é de 70% de água, não é isso? Isso. Eu estou inundado. Não, você tá aguado. Carlão, olha que legal. Uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, se for emocional a sua gordura, ela vai engordar de novo. Olha que interessante. Problema de coluna, a pessoa faz cirurgia e não consegue, continua com problema de coluna. Pode ser emocional, entende? São várias doenças. Então a ideia nossa do projeto é levar mais saúde emocional para as escolas, para as empresas, para as igrejas. E nós desenvolvemos esse projeto. Lá em Teresina, então, a editora fez essa cortesia, baixou o preço lá embaixo, R$ 8,25, para 10.000 unidades. Então eu tenho que fazer no mínimo 10.000 livros para doar. Certo. Essa é a ideia. O livro vem com selo, proibida a venda. A pessoa paga 1.000 livros, 8.850. Ela sai com a logo dela em 10.000 livros, que vai rodar anos nas mãos dos outros. E uma coisa interessante, Carlão, em cima disso... Mas ela tem uma cota para ficar com ela? Então, vou explicar agora. Ela vai fazer 1.000 livros. No lançamento do projeto, ela vai se inscrever. Eu tenho 200 funcionários. Então, ela tem 200 livros já para os funcionários. Você fala assim, Pierre, eu queria mais uns 200 para clientes. Ela recebe mais 200 para o cliente. Ela fez 1.000. Aí sobraram 600. 200 para ela internamente, 200 para distribuir. Sobrou 600, certo? Esses 600, eu com a nossa equipe, nós vamos distribuir para essa empresa. Nós vamos fazer com que, se você ficou com 400 livros de 1.000, o restante, 9.600, nós vamos distribuir para você. Fazer o marketing para você nas igrejas, nas escolas. Carlão, pega 10.000 livros, divide por 8.250. Sabe qual é o custo de cada livro para um empresário? 87 centavos. Olha só. 87 centavos. Um livro vai ficar anos na mão de uma pessoa, a publicidade. E o bem que você faz?
A maioria das pessoas que roubam hoje, assalta, sequestro aí nas cidades, problemas sociais, problemas emocionais. E nós podemos combater isso. Entrando, eu dei palestra lá no Piauí, você sabe disso? Aliás, Carlão, vou pedir licença aqui para Pode, divulgar um site pode onde ficar as à vontade, pessoas o vão ter programa é acesso. seu, meu amigo. Então, tem o meu site, Instituto Perdonare. Lá tem vídeos do último evento que nós fizemos em Teresina, tem orientações sobre o perdão, e eu queria motivar você, Instituto Perdonare. O site está um pouquinho desatualizado, mas tem bastante informação lá. Carlão, nós... Tem a sua rede social também, que é bem tem, ativa, né? @Pierre Perencin. Pierre tem Y. PIE. Eu espero depois que a Fabi coloque lá, senão eu vou mandar tampar esse tempero fora. Tá bom? Tá certo. Se não aparecer no seu podcast, o meu Instagram lá, vou tampar esse tempero fora, tá bom? E a culpa é da Fabi. A culpa é verdade. É ela que faz aí. @Pierre Perencin Oficial. Pierre, PIE 2RZ. _ Perencin. No meu Instagram também tem bastante coisa lá. Inclusive acesso para o site. Entender o seguinte, olha. A empresa vai cadastrar lá. Eu quero receber 400 livros. Ela pagou 1.000. Eu vou distribuir 600 livros. Aonde, Pierre? Escolas. Vou distribuir escola pública particular, repartição pública. Vamos distribuir em empresas particulares. Vamos distribuir em igrejas. Vamos para condomínios. E o interessante, Carlão, é que a gente faz palestra de graça. Todo esse projeto, ele é gratuito. Então, por exemplo, em Teresina, eu falei para todos os bispos da Igreja Católica. Ah, que legal. O arcebispo me chamou para uma conversa. Perdão, não tem religião. Não tem religião. O arcebispo me chamou para uma reunião. Ele falou, eu tenho 198 bispos espalhados pelo Piauí. Eu queria um livro para cada um. Nós mandamos um livro para cada bispo. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado... também seria Sim, eu vou falar agora. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, o coronel, me chamou e disse, olha, eu tenho 148 coronéis no Estado do Piauí, eu queria um livro para cada um. E se você pegar o site lá, tem um vídeo de todos os coronéis com o livro na mão, fazendo um jargão lá. Perdão, Brasil tem pressa! Perdão, Brasil tem pressa! Os coronéis fizeram lá um grito de guerra lá, com esse tema nosso. Então, eu falei em escolas, nós falamos em escolas públicas particulares, falamos em empresas. Então, é feito um cadastro e durante os próximos 4 meses a gente faz isso. Aqui em Campinas vai ter o primeiro projeto piloto desse evento. 6 de maio, nós vamos lançar aqui a primeira edição da distribuição gratuita do livro Você Pode, Você Consegue Perdoar. Nós queremos, no mínimo, 10.000 livros. Eu já ganhei 5.000 livros. Já tem 5.000 patrocínio. A Losuca, inclusive, pode patrocinar aí 1.000 livros, entendeu? Para poder começar aí a startar, né? Tem uma empresa muito... De novo, o cara me colocando... A Losuca aí, manda aí, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Losuca, tá bom, Carlão? Tá. Dizer que é um produto de alta qualidade, que vai ficar uma loçura dentro do livro, pra gente poder divulgar pro pessoal aí. E tem também uma empresa que eu gosto muito, que a gente compra muito lá em casa, é Broto Legal. Vai ficar muito legal essa propaganda do livro lá, pra gente divulgar por aí, tá, Luiz Lauro? Então, mas você tá sempre colocando coisas aqui, mas não tem... Desafio, né? Desafio. É lógico. E aí você que está nos assistindo, empresário da região, fica à vontade. Pode ou falar comigo através aqui do podcast, CaféCast, ou falar com o próprio Pierre através das redes sociais dele, que está muito ativa. O Pierre está sempre colocando, né? Sim. Tá sempre... Inclusive, Carlão, deixar claro que a primeira edição vai ser agora em maio de 2024, aqui em Campinas. Mas nós vamos fazer, estamos organizando para fazer Sumaré, fazer Indaiatuba, Sorocaba, queremos fazer em Piracicaba, Limeira, Valinhos. Essas cidades que você está falando já tem o Dia Municipal do Perdão? Algumas sim, outras não. A cidade que não tem, a gente entra e procura a Câmara Municipal e a gente cria a lei municipal. Certo. Mas nós vamos criar em todas as cidades do Brasil. Você pode preparar, daqui a 10 anos, todas as cidades terão o Dia Municipal do Perdão, porque nós vamos levantar uma caravana no Brasil para isso acontecer. E você está criando discípulos para isso, sim, né? Porque... inclusive você é embaixador do perdão. Gente, para Campinas. Me intitulou como embaixador do perdão aqui. Eu tive a oportunidade no ano passado, nós tivemos na Câmara Municipal aqui com a vereadora Débora Palermo, e foi uma semana antes do dia. Uma semana antes do dia do perdão. Porque ele não podia, ele não tinha, né, um embaixador naquele dia designado, né? Ele teve que viajar no dia para estar em Piauí e fizemos lá uma menção honrosa lá para poder falar do Dia do Perdão e a Débora participou. Isso mesmo.
né? Carlão, deixar claro o seguinte, é a primeira edição em Campinas, mas se você assistir esse podcast depois de maio, nós vamos fazer de novo em agosto, depois nós vamos fazer em novembro, vão ter várias edições, por quê? A nossa meta é distribuir 10% da população. Então nós temos em Campinas... Então nós temos que convocar soldados para isso. Exatamente. Campinas tem o quê? 1.400.000 habitantes, posso dizer isso? Basicamente é isso, né? 1.400.000. Então nós queremos distribuir em Campinas 140 mil livros, só em Campinas. A região metropolitana tem 6 milhões. Agora tem mais, são 7 milhões e meio. 7 milhões e meio já cresceu. Já Já cresceu. O último censo que eu vi, 7 milhões e meio. E nós vamos invadir o estado de São Paulo e outros estados brasileiros. Nós queremos que todos os estados brasileiros tenham acesso a isso. Queremos que você falou do presídio. Lá em Teresina, eu falei no presídio feminino. Nós distribuímos um livro para cada detenta. E nós queremos fazer isso no Brasil todo. Para isso eu preciso de ajuda. Carlão, eu preciso de gente para compor. Nós estamos montando agora, regularizando mesmo, oficializando o Instituto Perdonari, você já tem CNPJ, o Danilo aqui, da Rede, o Danilo está cuidando disso para nós. Danilo Palma é um cara sensacional, ele se ofereceu gratuitamente para cuidar disso. Então nós estamos criando a pessoa jurídica da associação, o Instituto Perdonari, e através dele, no ano que vem, por exemplo, as empresas vão poder inclusive deduzir no imposto de renda a doação que vai fazer para os livros. Esse ano não, esse ano quem doar é por amor mesmo. Nós já conseguimos 5 mil livros. Falta 5 mil, se você puder nos ajudar. Entre em contato com a gente aí, tá já bom? Me livrou, tá vendo? Vai ser uma loucura, tá bom? Já me tirou, já me livrou de 5 mil. De 5 mil. A loucura dando 5 mil tá bom, já acabou. Já acabou. Acabou a cota. Ficou fácil. Mas se tem mais alguma coisa para falar, nós já estamos indo aí para o final do nosso programa. Tem sim, Carlão. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Mais importante do que ser feliz é ser digno da felicidade. Certo. Quem falou isso foi Immanuel Kant, filósofo. Mais importante que ser feliz é ser digno da felicidade. Eu, Pierre Perencin, poderia estar morto agora. Certo. Eu poderia estar aqui sendo uma ameaça para sua família, para sua empresa, ao roubar, sequestrar. Mas eu fui alcançado pela graça de Deus. E aprove a Ele me levantar para fazer diferença na vida das pessoas. Eu não tenho a pretensão de fazer diferença na vida, talvez, de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas se o perdão alcançar você e transformar a sua vida, eu já me sinto um vencedor. Lá em Teresina, nós já distribuímos 14 mil livros gratuitamente. E nós queremos distribuir lá em Teresina, no mínimo, 100 mil livros, porque lá tem 958 mil habitantes. E talvez você esteja assistindo esse podcast, a primeira pessoa da sua cidade. Deixa Deus te levantar para a gente criar aí o Dia Municipal do Perdão, mobilizar 10 empresários e começar a fazer um movimento onde pessoas serão saradas, curadas e libertas na sua cidade, no seu estado, na sua região. Muito obrigado, Carlão, por essa oportunidade, por esse espaço. E o Pierre, gente, todo dia a gente fala bastantes vezes aí por semana, e é sempre com o mesmo entusiasmo. Ele atende o telefone, Pierre te ama. E é uma alegria você ouvir isso, né? Alguém falar, eu te amo. Sim. Sabe? E eu amo mesmo, tá, Carlão? Tá, eu gosto de você. Então, você não vale nada, mas eu gosto de você. A musiquinha lá, como é que é? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Olha, você foi longe agora, fez eu lembrar lá dos carnavais. Olha aí. Tá chegando a época aí do carnaval aí, você fica esperto. Você fica esperto. Mas, querido, é uma honra. Obrigado, gostoso, Carlão. Sabe? Eu já falei com você outras vezes, nós tivemos a oportunidade de falar através do rádio, agora aqui no podcast, no CaféCast, num lugar agradabilíssimo, que é a Rede Comunicação. Se você tem o sonho de fazer um podcast, é a oportunidade aqui na Reader, né? Pode marcar aí com o pessoal, a gente passa os contatos aí do Bruno, da Fabi, da turma aí que cuida desses horários. A gente tem um horário para isso. Nós antecedeu a gente aqui um grande amigo, Paulo Campana, que estava aqui gravando o seu podcast. Gente boníssima. Ele e a Ingrid. Ele e a Ingrid, a filha aqui. Então a gente está sempre rodeado de bons amigos. É verdade. E o projeto está aí. Esse podcast vai ficar gravado aí no YouTube. Já você vai ter acesso a ele. E aí você pode falar com a gente. Carlão, muito obrigado. Receba um beijo, tá? Com aquela sensação gostosa de Loçuca. Isso. Ele tá querendo 5 mil livros, só isso. Tá bom? Obrigado, Pierre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pessoal,
A Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.